Olá, como vocês estão? Animados? Animados para voltar? Bom, vamos continuar então no nosso estudo de classes gramaticais, né, que a gente está fazendo nesse decorrer de tempo aí, que é um estudo assim longo. Já vimos algumas classes e agora a gente vai entrar em pronome. Bom, pronome também é uma outra classe gramatical que com certeza vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, mas esse conteúdo faz parte do conteúdo de vocês de língua portuguesa no segundo ano, então a gente vai estar retomando, né, do fundamental e acrescentando alguma coisa que talvez você ainda tenha ficado na dúvida na época, né? Então o pronome é uma outra classe gramatical. E você percebe que ele não é também assim uma classe assim aberta, né? Ele não é assim uma classe assim aberta à criatividade, né? Como nós vimos em outras, né? Como substantivo nós abrimos para a criatividade, né? Agora os artigos já é uma classe fechada, já está determinado que é um artigo, né? Os adjetivos a gente também anda por ali na criatividade, né? Você vai ver que até nos verbos, quando nós estudarmos verbos, também é uma classe que se abre para a criatividade. E os pronomes já volta àquela mesma coisa de ser uma classe fechada, né? De não estar ali assim, em nome da nossa vontade de criar palavras novas, né? Neologismos, né? Então é uma classe fechada, né? Ela já é subdividida também em tipos, né? Tem uma classificação interna dos tipos de pronomes também que não é mexida, né? É fixa, né, na língua portuguesa, né? E então assim é meio decoreba, né? Assim, você tem que decorar, né, os tipos de pronome, né? Assim, você tem que realmente memorizar, né, os 6 tipos de pronomes, né, que nós temos na língua, né? Não tem muita assim alternativa, não. Mas o mais importante é você entender o que seria um pronome, né? O que significa. Cada classe, eu tenho conversado com vocês que elas têm que ter alguma coisa em comum, elas têm um objetivo ali na língua, né? Toda língua tem suas classes gramaticais e elas não estão ali à toa, elas são agrupadas por terem alguma afinidade entre elas, né? E o pronome segue essa linha, né? Então, se você for buscar na internet, né? Se você for pesquisar, você vai ver vários sites explicando sempre assim um básico, né? Que é pronome é aquela classe de palavras que substitui o nome, né? Então, a princípio, é a primeira definição que você encontra, né? Mas assim, não é só esse papel, né, que o pronome tem, né, de ficar substituindo, né? Na verdade, assim, ele se refere a esse nome, ele está intimamente ligado ao substantivo, né, ao nome. Né? Então, por isso que é pronome, né? A favor do nome, né? Então, ele tem assim, ele além de estar assim, tipo, tendo essa relação de substituir, né? De estar ocupando o lugar do substantivo, mas também ele também situa também as pessoas de um discurso. Você vê que também que a gente tem pronomes que são pessoais, né? Eles indicam assim, quem fala, né, quem ouve, com quem você está falando. Ele também tem esse papel, né, de estar indicando, junto com essa substituição, ele também está indicando a pessoa, né, daquele discurso, né? E tem outros também, até que assim, esse assim, o povo assim, até tem mais assim, dificuldade de decorar, que é o demonstrativo. Porque o pronome demonstrativo ele tem uma singularidade. Ele assim, a principal assim, a atividade dele é justamente indicar o espaço, né? Porque, por exemplo, vou relembrar para vocês quais são os demonstrativos, por exemplo, né? Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Então, esse tipo de pronome, o foco dele justamente não é necessariamente só indicar a pessoa do discurso, mas principalmente marcar aquele espaço. Então, por exemplo, ele diz que quando você está perto de um objeto, isso aí é localidade, né? Você está denunciando ali o espaço, né, entre o nome e o falante. Olha, ele tem mais detalhes, né?
Então, se o objeto estiver perto do falante, então vai ser este. Então, este computador, né? Aquele computador, né? Então, assim, o aquele já é distante, né? De quem ouve e de quem fala, né? Então, o pronome, ele tem várias nuances, né? Ele não tem só esse conceito de estar ali substituindo, né, o nome, né? Ele carrega, ele agrega nele ele se identifica com outras funções, né? Então, a princípio, a gente tem que ver que são 3 básicos, né? Ele tem sim esse papel de substituir o nome, né? Ele indica a pessoa do discurso. A gente vê que vários fazem esse trabalho, e também eles vão estar dando uma dica, essa dica do espaço, né? Ele se ocupa também em relacionar esses nomes, né, com o espaço, com o lugar que ele está inserido, né? Então, vamos andar, né, para não ficar muito... Então, aí no caso, os pronomes, eles vão ser também classes variáveis, né? Aí eu lembro que eu falei que é uma classe variável, né? Ou seja, ela pode se modificar em gênero, né? E em número, né? No caso o pronome não tem o grau, né? Ele vai se flexionar em gênero, número e pessoa, né? Diferente, né, das outras classes, né, que a gente tem estudado. Então, quer dizer, ele tem esse acréscimo da pessoa, né? Então, o gênero a gente sabe que é o masculino e o feminino, né? O número você sabe que é o singular e o plural, tá lembrando? E a pessoa, você vai ver que a pessoa, no caso aqui, se refere à primeira, segunda ou terceira, que também vai ter singular e plural, né? A primeira pessoa do singular, tá lembrado? Primeira pessoa do plural, né? Então, essas flexões, né, elas fazem parte do estudo de pronomes, né? Então, gênero, número e pessoa. Então, eles também têm, assim, a gente já mencionou que as funções dele, né, essa mudança, né, de quanto às flexões, né? Aí então a gente vai passar então para o estudo dos tipos de pronomes. Eu vou tentar assim ser breve para não ficar assim um vídeo muito longo, né? Porque a gente não consegue, né, armazenar. Então, os principais tipos de pronomes você já deve ter ouvido falar também no fundamental, né? Que, né, um dos mais conhecidos é o pronome pessoal, né? Os pronomes pessoais. E por que ele tem esse nome, né? Pronomes pessoais, né? Vamos estudar ele agora. Bom, eles indicam essa pessoa do discurso, conforme a gente está falando aqui, né? Eles, assim, indicam, né? Então, se eu estou falando que eu mexo no computador, né? Esse eu aí, né, está intimamente já te dando a entender que é a pessoa quem fala que está mexendo no computador, né? Então, eles, pronomes pessoais, eles têm esse papel de indicar a pessoa do discurso, se sou eu, se é tu, né? Se é ele, né? Se somos nós, né? Se são vós, se são eles, né? Lembrando que tem essa variação de gênero, né? Eles ou elas, né? Ele ou ela, né? Então, o pronome pessoal, ele vai estar assim buscando fazer com que no texto, né, tanto oral como escrito, você saiba de que pessoa é essa, né, do discurso que está sendo falado ali. Agora, tem 2 tipos de pronomes pessoais, né? Quer dizer, 2 não, 3, né? Então, 3 tipos de pronomes pessoais, né? Tem aqueles que vocês já conhecem bem, né? Que é o pronome pessoal de caso reto, né? Que eu já comentei naquele outro vídeo, eu comecei a falar sobre ele, né? Que o de caso reto, ele vai diretamente na pessoa do discurso, que são os famosos eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? O pessoal de caso oblíquo, né? Que ele tá assim, ele se refere à pessoa do discurso, mas não diretamente. Então, eu me esqueci, né? O eu, no caso, seria o de caso reto, que ele vai de encontro mesmo à pessoa do discurso, né? Me já é o professor de caso oblíquo, né? Ele não pode ser sujeito, ele só pode ser objeto, né? Então, ele obliquamente ele se refere à pessoa do discurso, né? Reto, diretamente da pessoa, né? Obliquamente não pode ser o sujeito, ele vai ser o objeto. Então, o pronome pessoal de caso oblíquo. E o outro pronome pessoal é o de tratamento,
que vocês também devem ter ouvido falar, que são aqueles pronomes que você vai estar utilizando, né, da forma como vai tratar, né, por isso que é tratamento, né, os seres, né, então se com mais intimidade, né, você, se com mais menos intimidade, com mais seriedade, né, com mais distância, né, então senhor, senhora, né, então, ou se é uma pessoa com um posto alto na política ou na vida pública, Vossa Excelência, né? Então o pronome pessoal de tratamento ele também está ligado à pessoa, né? Mas só que em relação ao trato, né? A como você vai estar tratando aquele ser, né? Então esse é o pronome pessoal, né? Então são 3 tipos, né? Como a gente falou. Bom, o outro tipo de pronomes, né, vocês já conhecem também bastante, né? O pronome possessivo, né, que é um pronome que, como o nome está dizendo, né, ele indica assim, posse, né? Então meu celular, né, minha casa, né, meus livros, meu quarto, meu canto, meus pais, né, seus livros, né, sua música predileta, né, a nossa canção, né? Então assim, esses pronomes eles estão indicando, né, você vê que todo pronome na verdade indica a pessoa, né? Ele tá, porque quando eu falo minha, a minha música predileta, minha só pode ser eu, né? Então o pronome sempre está fazendo uma referência ali implícita à pessoa, né? Mas fazendo uma referência focando em quê? Na posse, né? Na posse do ser, né? Então os pronomes possessivos, né, eu estou colocando aqui, né, para vocês aqui na tela, para não ficar eu enumerando aqui no vídeo, né? Bom, os outros pronomes também que a gente vai falar aqui são os pronomes demonstrativos, né? Que eles demonstram, né, a posição do ser em relação ao espaço, né? Que, né, o este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, né? Esse, essa, isso, né? E alguns outros também que são de uso mais complexo. Então eles têm essa preocupação de posicionar, né? Ele posiciona, ele faz uma ótica em relação à pessoa do discurso e o outro ser, né? Ele posiciona se está perto, se está longe, né? Se está longe dos dois, do ouvinte, do falante. Ele posiciona esses seres, né? Ele vai estar tendo essa preocupação em localizar no espaço, né? O pronome demonstrativo tem, né? Então, colocando na tela aí para vocês verem, para vocês relembrarem quais são os demonstrativos. E também os pronomes, né, relativos. Então, os pronomes relativos, eles têm essa função de se referir a um termo anterior, né? Eles se relacionam com um substantivo antecedente, né? Ele tem essa coisa que ele é relativo, ele se relaciona com algum nome que está lá atrás, né? Então, por exemplo, a menina que eu falei, né, que não está conseguindo participar da plataforma, né? Essa é a menina que eu falei, né? Essa é a menina que eu me referi, né? Então, esse que, esse quem ou qual, né? Esse é o trabalho que eu tirei 10, né? Então, esse é o professor ao qual eu me referi, né? Ao qual eu me referi, né? Que deu aquela aula sobre aquele assunto, né? Então você vê que toda vez que tem esse que, esse cujo, esse onde, esse qual, esse a qual, o qual, você vê que ele está se referindo a quem ele já mencionou antes, né? Esse substantivo está lá atrás, né? na frase, né? Seja no discurso, seja na escrita, né? Então eu estou colocando na tela os pronomes relativos para a gente não ficar... Mas a gente vai fazer sempre exercícios, né, sobre isso daí para a gente estar fixando, né? Porque aqui não tem como, né? Então, pronomes relativos, então vamos nos localizar, né, para não ficar repetindo coisa que eu já falei, né? Então, indefinidos e interrogativos, né, que estão faltando. Então, bom, os pronomes indefinidos, né, vocês
a gente tem sempre que ir no tipo de nome da classificação, porque ele já conta, né, por que daquele nome, né? Indefinidos porque está indefinindo, né? Então, todos, na hora da aula, todos estavam dormindo. Todos estavam dormindo na hora da aula. Então, todos quem? Indefinido, né? Um pronome que está se referindo a pessoas, né? Mas não tá, né? Alguns alunos fazem os trabalhos, alguns, não estou definindo quantos nem quais são, né? Ó, ninguém apareceu, né? Ninguém está para lá de indefinido, né? Porque ninguém, né? O que é ninguém? Então, o pronome definido ele se refere à pessoa, né? Ao nome, mas indefinindo, né? O interrogativo, né? Então, o pronome interrogativo está ligado às interrogativas, às perguntas, né? Então, qual o seu nome? Você vê que aí, por exemplo, né? Que matéria que eu preciso botar em dia, né? Então, por exemplo, qual, que? Você vê que esse qual, que apareceu lá no pronome relativo, né? Por exemplo, né? Que eles se repetem na hora de escrever, mas você vê que na frase é que vai dizer qual tipo de pronome que é, né? Porque, assim, ele pode ser um pronome relativo, esse qual, ou pode ser um pronome interrogativo. Depende do uso, né, ali na frase, né? Então, cuidado com essa coisa de ficar decorando, né? Porque às vezes um escreve igual ao outro, mas na hora de dar a classificação do pronome é diferente. Então, por exemplo, quem faltou, né? Então, esse quem aí é um pronome interrogativo, né? Está numa pergunta, né? Ou a professora perguntou quem faltou, continua sendo interrogativo mesmo com ponto final na frase. Agora, essa é a menina de quem eu te falei, né? Aí esse quem aí já não é pronome interrogativo, né? Ele já é um pronome relativo. Então você vê que a frase que vai dizer. Então a gente vai estar fazendo exercícios para você estar descobrindo com facilidade, né? Quando é um, quando é outro, porque isso é o que pega nos pronomes, né? Deixa eu ver se ficou assim faltando alguma coisa, porque no vídeo eu tenho que falar um pouco mais, né? Bom, então assim, nós vamos concluir aqui, né? Então a gente vai estar assim fazendo alguma atividade lá na plataforma de exercício sobre isso, para a gente fixar essa matéria, né? E qualquer dúvida vocês podem perguntar lá, ou eu faço assim algum outro vídeo assim especificando assim melhor cada tipo de pronome, para não ficar assim essa coisa tão rápida. E podem olhar na internet, que na internet também tem muito material bacana sobre esse assunto, tá bom? Ó, beijo para vocês, ó, e acordem cedo para assistir as aulas, né? Estejam lá despertos para as nossas aulas, não desanime, tá? Que a gente já tá voltando. Tchau, gente.